Você sente que o Espírito Santo de Deus parou de falar com você? Ou você acha que nunca ouviu a voz do Espírito Santo e quer saber como fazer para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você? Fique comigo até o final deste vídeo, porque esta mensagem é para você. Bem-vindos, queridos, a mais um vídeo do Bíblia Fácil. Eu sou o Igor e estou aqui para te ajudar a descomplicar a Bíblia. Hoje nós vamos falar acerca do Espírito Santo de Deus. Em um outro momento, nós gravamos um vídeo sobre quem é o Espírito Santo e como ele age. E hoje nós vamos focar em como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Bem, queridos, sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus que fala conosco. Quando Jesus volta para o céu, os discípulos estavam preocupados em como ouviriam ou em como manteriam a presença do Senhor ao lado deles. E em João, capítulo 14, versículo 26, o Senhor Jesus diz o seguinte aos discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, amados, nós vemos que o Espírito Santo é uma promessa do Senhor Jesus Cristo para todos nós. E hoje o Senhor fala com a sua igreja através do Espírito Santo. Bem, nós podemos notar que o Espírito Santo de Deus vem falando com a igreja através das escrituras, através de louvores, através de homens e mulheres do Senhor, através de sonhos. O Espírito Santo, ele usa o que ele precisar usar para falar com a sua igreja, para falar com os seus servos. É natural que Deus, sendo onipresente, onipotente e onisciente, não se limite apenas àquilo que a mente humana acha que o Senhor age. Então, Deus está em todos os lugares, falando o tempo todo com a sua igreja. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus, ele não está mudo. O Espírito Santo não é como uma criança mimada que quando nós falhamos, nós erramos, ele simplesmente se reclusa, fica em silêncio, se afasta, não quer mais falar conosco. O profeta Isaías vai dizer o seguinte: os ouvidos do Senhor não estão entupidos para ouvir a sua voz e nem as suas mãos estão encolhidas de maneira que ele não possa estender para te ajudar. Porém, os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, meu querido, a barreira entre nós e Deus, que causa essa sensação de silêncio, essa sensação de distanciamento do Espírito Santo, são os nossos pecados. Não é Deus que se afasta de nós, mas sim nós que escolhemos errar e falhar e nos distanciamos, nos afastando do Senhor. Então, a primeira coisa que precisamos entender, ele fala, ele está disposto, ele está aberto, mas o nosso pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Um bom exemplo para ilustrar essa situação é quando Adão, ele rejeita obedecer aquilo que Deus havia ordenado para ele. O Senhor fala para Adão, não coma de tal fruto. E Adão, ele desobedece a voz do Senhor, ouve a voz de sua mulher, que por sua vez ouviu a voz de Satanás, a serpente, e cai em pecado. Quando Adão reconhece que ele pecou e que ele errou, ao invés dele voltar e se reconciliar com o Senhor, a primeira coisa que Adão faz é se esconder. Tanto é que quando o Senhor vai aparecer no jardim no final do dia para falar com Adão, Adão estava escondido do Senhor. E Deus chamava ele insistentemente: Adão, onde está você? Adão, Adão, onde está você? E Adão se afastando. Então, é natural que o ser humano se afaste do Senhor por causa do seu pecado. E esta é a principal armadilha do Satanás para te manter distante do Senhor, a vergonha. Cesse o ruído da vergonha, cale a voz do acusador, tampe a voz do Satanás, reconheça que você realmente pecou, que você errou, dobre os seus joelhos e reconcilie com o Senhor Jesus Cristo. Sabe como você sabe que o Espírito Santo ainda fala com você? Através da sua inquietação. Se você está assistindo esse vídeo agora, sentindo saudade do Senhor, ou sentindo um vazio por aquilo que você fez, é o Espírito Santo te chamando, te gritando, chamando pelo seu nome: volte, volte, eu estou aqui, eu quero ser seu amigo mais uma vez. É o Senhor tentando falar com você.
Então, se afaste um pouco das telas, se afaste um pouco do celular, das redes sociais, volte a ler a palavra do Senhor, volte pelo início, faça pequenas orações, faça pequenas leituras bíblicas e vá se reconectando com o Pai. Assim você poderá voltar a ouvir com clareza a voz do Espírito Santo. Então, você não precisa de um retiro de 40 dias, de um retiro de 30 dias, você não precisa de um tempo tão longo afastado de muitas coisas para se reconciliar com o Senhor. Você precisa apenas voltar o seu coração para o Senhor, voltar a falar com Deus. Afinal de contas, a oração é um diálogo, você conversa com o Senhor e ouve a voz do Senhor. Meu querido, nós precisamos então reconciliar com o Senhor. Quer voltar a ouvir a voz do Espírito Santo? Ou você quer passar a ouvir e reconhecer a voz do Espírito Santo? O caminho é fácil. Você precisa reconciliar com o Senhor hoje. Você precisa se consertar com Deus, se afastar daquilo que abafa a voz do Senhor. No nosso dia a dia é tão comum as outras coisas nos sufocarem, tomarem o nosso tempo, nos distanciarem até mesmo da nossa família. Muitos acordam 5 horas da manhã ou saem de casa às 5 da manhã, chegam em casa às 8 horas da noite, não tem mais tempo para fazer mais nada, não tem tempo para passar com a família, não tem tempo para poder sequer descansar o suficiente. A rotina do dia a dia, ela vem sufocando a humanidade, a rotina, ela vem sufocando a igreja, ela vem calando a voz da adoração, ela vem sufocando o momento de oração, te excluindo da presença do Senhor. Então é tempo, meu querido, de você dar atenção para as coisas que vêm acontecendo. Quer voltar a ouvir a voz do Espírito Santo? Quer passar a ouvir a voz do Espírito Santo? O maior conselho que eu posso te dar, o maior ensinamento que eu posso te dar é sacrifício. Ah, Igor, sacrifício é coisa do passado, sacrifício é coisa do Antigo Testamento. Você não vai mais fazer um holocausto, você não vai mais pegar um carneiro, matar, sacrificar, derramar o sangue para ele. Muitas vezes, você não precisa sequer subir escadarias de joelho ou fazer longas peregrinações. O que você precisa hoje sacrificar para o Senhor é o tempo. Nós temos 24 horas do nosso dia. Quanto tempo você reserva para o Senhor? Dessas 24 horas, quanto tempo você entrega para o Senhor? Às vezes, meu amado, 10, 20, 30 minutos é um tempo bom para você poder passar sós com o Senhor, em silêncio com o Senhor. 10, 20, 30 minutos lendo as Escrituras, mergulhando na Bíblia, procurando entender o que está escrito ali, estudando a palavra de Deus, ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, ou você mesmo dobrando os seus joelhos e falando com o Senhor. Quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? O conselho que eu posso te dar é busca ao Senhor. Acorde pela madrugada, ore pela madrugada. Você não precisa ficar orando 2, 3 horas direto. Comece devagar, comece aos poucos, meu amado. Não comece uma maratona se você ainda não tem capacidade para enfrentar uma maratona. Comece pelo treinamento. Comece 10 minutos de oração, 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura bíblica e dia após dia você vai aumentando sucessivamente. E aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de um profeta para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque hoje o Espírito Santo de Deus não habita mais em templos construídos por mãos de homens, mas ele habita em cada um de nós. Hoje nós não precisamos mais de um profeta que leve a nossa oferta dentro do Santo dos Santos para o Senhor. Porque o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Santo do Santo para clamar, para falar, para abraçá-lo, para chorar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Hoje você tenha livre acesso ao Senhor. O seu maior problema, o meu maior problema, o maior problema da humanidade é o pecado, é a distância que nós colocamos entre nós e o nosso Deus. Meu amado, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e se essa mensagem tocou o seu coração, te abençoou de alguma maneira, eu te convido a compartilhar, a curtir e a se inscrever no canal. Mande essa mensagem para aquela pessoa que está distante do Senhor. Mande essa mensagem para aquela pessoa que não está conseguindo decifrar a voz do Espírito Santo,
para que ela possa compreender como se aprofundar na presença do Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe ricamente.